Adora o sol, adora a pedra, adora não sei o quê, começa a adorar tudo quanto é coisa sem adorar a Deus. Porque o homem tem uma necessidade de relacionamento com a divindade. E se não tem uma clareza de quem é essa divindade, adora pedra, adora cavalo, adora qualquer coisa, né? E Paulo diz isso no capítulo 1. Então ele diz, olha, aqueles que são gentios, chama de gentios, né, os que não eram judeus, os gentios são indesculpáveis, não tem desculpa para eles. No capítulo 2 ele fala sobre os judeus, ele diz, olha, porque o judeu podia pensar assim, viu, agora nós é que somos caros. Ele diz, olha, para os judeus também, os judeus são indesculpáveis, eles têm a lei, mas apesar disso, deles terem a lei, eles não cumprem a lei, então eles são indesculpáveis também. E Paulo vai colocando todo mundo como indesculpável, todo mundo como perdido, dizendo assim, olha, ninguém um dia acorda e fala assim, eu vou glorificar o Deus verdadeiro, eu quero buscar o Deus verdadeiro, não. Todo mundo é pecador. Até ele chegar no capítulo 3, lá no verso 23, que vocês conhecem, diz assim, pois todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Todo mundo é pecador. É esse e aquele. Não adianta ninguém chegar para Deus e dizer assim, olha, eu sou santinho, olha, eu estou no teu time. Todo mundo é pecador. Cara, ainda bem que a carta de Paulo não termina aí, porque senão a gente estava frito, né? Todo mundo para o inferno. Mas Paulo não termina aí, graças a Deus por isso. Porque no mesmo verso, né, no mesmo capítulo, ele diz, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Ele emenda dizendo, olha, todo mundo é pecador. Não tem jeito, cara. Não adianta você tentar pela tua força, pela tua vontade, pela tua religiosidade, pela tua busca. Não adianta você tentar agradar a Deus, porque você está totalmente longe de Deus. Os teus pensamentos, o teu coração, a tua vida, o teu querer está longe de Deus. Não adianta. E ele diz, olha, todo mundo está destituído da glória de Deus. Mas Deus, pela sua graça, envia Jesus Cristo. Jesus Cristo entra na parada para resolver essa situação que eu e você não tinha condições de resolver. E aí Deus envia Jesus Cristo. Ele diz, justificados gratuitamente pela sua graça em Cristo Jesus. Aí o capítulo 3, e a partir daí ele começa a falar daquilo que Deus faz através de Jesus Cristo na nossa vida. No capítulo 4 ele fala sobre justificação. Ele diz, olha, não há um justo nenhum sequer, mas Deus justifica a gente. A gente é justificado pela justiça dele, pela justiça de Jesus. E é interessante isso, porque eu falei lá do tal do Lutero, né? Lutero era um cara que ele tinha um problema sério, porque ele sentia o pecado nele. Ele sentia que ele era pecador. Ele sentia que, apesar de fazer tudo aquilo que ele fazia, de ir no mosteiro, de ficar de joelho no milho, de bater nas costas com uma vara para expiar o pecado, ele sentia que ele era pecador. Ele sentia que ele pensava aquilo que não podia pensar, que ele sentia aquilo que ele não podia sentir, que ele tinha desejos que ele achava que não deveria ter, e ele se sentia um pecador. E ele foi ler Salmo para aliviar, e aí um dia ele teve que dar aula em Romanos. E aí quando ele começou a dar aula em Romanos, no primeiro capítulo logo está lá assim, porque a justiça de Deus se manifesta através do Evangelho. Ele falou, cara, eu estou perdido. Eu estou perdido porque a justiça de Deus, o Evangelho me condena. A justiça de Deus se manifesta no Evangelho. A justiça de Deus, a mão de Deus poderosa, pesada sobre a minha vida. E ele continuou estudando Romanos, e ele passou a entender que essa justiça de Deus não é uma justiça que condena, é a justiça que Deus nos justifica, que é colocada sobre o pecador para que ele possa ter um relacionamento com Deus. O capítulo
4, então, fala sobre essa justificação, essa justiça de Deus, essa justiça que estava em Cristo, porque Ele foi lá na cruz, sem pecado, morreu pelo teu pecado. Essa justiça dele, ela satisfaz a santidade de Deus. E nós somos justificados por isso. E ele passou a entender isso. Então o capítulo 4 fala sobre justificação. O capítulo 5 fala sobre que ele começa a falar sobre a liberdade que o Evangelho nos dá. Capítulo 5 ele diz que nós somos livres da ira de Deus. Somos livres. Capítulo 6 fala que nós somos livres do pecado. E aí tu pensa assim, cara, como é que eu sou livre do pecado se eu peco? Cara, como é que eu sou livre do pecado se eu piso na bola todo dia? Como é que eu sou livre do pecado se a própria Bíblia diz que todo mundo peca? Como é que eu sou livre do pecado dessa maneira? E aí no capítulo seguinte, no capítulo 7, o próprio Paulo, ele encarna aquilo que a gente pensa. Ele diz, cara, eu sou pecador. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Paulo reconhece isso no capítulo 7. Mas só você reconhecer que você não faz aquilo que você quer fazer, mostra que você tem uma nova característica, você tem uma nova natureza. Você foi regenerado, você nasceu de novo. Cara, porque não adianta a gente tentar lutar contra o pecado sem ser regenerado. Não adianta, cara. É como você querer que um pé de maçã dê abóbora. Não vai dar nunca. A não ser que esse pé de maçã um dia vire uma abobreira. Ele vai dar abóbora. O que Deus faz com a gente quando a gente se converte é que Ele transforma um pé. Pô, eu acho que eu joguei mal, né? De maçã para abóbora, eu acho que eu perdi, né? Vamos botar de jiló para maçã, fica melhor, né? Ele pega um pé de jiló, apesar de eu gostar de jiló, ele pega um pé de jiló e transforma numa macieira. Ele transforma em alguma coisa diferente. Cara, não adianta você lutar contra o pecado se você não é nova criatura. Se Deus não te transformou, como diz lá em Jeremias 37, se Ele não tirou teu coração de pedra e colocou um coração de carne, não adianta. É dar murro em ponta de faca o tempo todo. A gente tem que buscar que Deus, Ele mude a nossa natureza e que Ele nos ajude a fazer isso. Não adianta você pegar um lobo e prender ele na jaula. Ele vai ficar preso na jaula. Ele não vai comer ovelha porque ele está preso na jaula. Mas ele vai continuar querendo comer ovelha. Ele vai continuar sentindo prazer em comer ovelha. E ele não vai ter remorso depois de comer ovelha. A única maneira de você resolver é você transformar esse lobo... Qual animal aí? Fala aí. Num cabritinho, num cordeirinho, num cachorro, sei lá, um animal. A única maneira é ser transformado, e é o que Deus faz com a gente. Deus, Ele nos faz novas criaturas. Ele nos faz de novo. E aí no capítulo 7, ele fala sobre essa lei aí que não adianta. A lei, cara, o que é a lei? A lei, sabe aquela brincadeira do duvido que você faça? Né? Duvido que você faça, a lei é mais ou menos isso. A lei é assim, ó, eu duvido que você ame teu irmão, amar o próximo como a ti mesmo. A lei fala assim, eu duvido que tu faça isso. Tu faz? Duvido. A lei fala assim, Jesus vem dizer assim, aquele que olhar com olhar impuro, já adulterou. Duvido. A lei é uma brincadeira de duvido. Sabe por quê? Porque a lei mostra o padrão de Deus. E a gente olha para o padrão de Deus está alto, o padrão de Deus é lá em cima, e eu não alcanço. Eu preciso de alguma coisa que me faça alcançar o padrão de Deus. Eu preciso de uma escada. E essa escada
é o Evangelho. Essa escada é a cruz. Essa escada é a nova criatura que Deus me transforma através do derramado sangue de Jesus na minha vida. E aí eu consigo alcançar. Mas não é por causa de mim, é pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem da gente para que a gente não se glorifique. Fale, eu sou o cara. Não, é Deus em mim. E quanto mais Deus em mim, mais eu vejo que eu preciso de Deus. Que eu vejo que eu sou pecador. Quanto mais relacionamento com Deus, mais eu vejo que sou pecador. Primeira carta de Paulo é Gálatas. Ele diz assim, eu, Paulo, apóstolo dos apóstolos, apóstolo de Deus, não segundo os homens, mas segundo Deus. A última carta de Paulo é a Timóteo, 2 Timóteo, ele diz, eu, Paulo, o maior dos pecadores. Quanto mais relacionamento com Deus, mais a gente vê que a gente pisa na bola demais, cara. Mas mais a gente vê que a graça de Deus nos alcança. E que a gente precisa mais dessa graça de Deus dia a dia. Capítulo 8 é o capítulo do Pentecoste de Paulo. Paulo fala do Espírito Santo. Cara, Paulo fala do Espírito Santo um monte de vezes. No capítulo 8. E ele diz que o Espírito Santo, ele ora por nós com gemidos inexprimíveis, que a gente não sabe orar. O Espírito Santo, ele faz isso pela gente, né? O Espírito Santo vem habitar na gente e ele faz esse meio termo entre nós e Deus. Porque a gente é meio tanso em oração, meio tanso em relacionamento com Deus. O Espírito Santo faz esse meio termo. Hoje fui na casa lá da Dani e da Sami, aí estava perguntando para... Daniela estava resfriada, a Samanta estava resfriada, eu perguntei para ela, você tem tomado remédio? Ela, tem, pai. E a Daniela atrás. O Espírito Santo fica assim, quando a gente está orando, né? Senhor, eu quero isso, Espírito Santo. Isso não é bom para ele. Isso aí ele está orando na carne. Não. Isso aí não é bom para ele, não. Não dá não, pai. Não dá não. Dá outra coisa, né? Deixa ele comigo aqui. Eu vou dar mais um tempo com ele. Eu vou trabalhar na vida desse menino, né? O Espírito Santo faz esse meio termo aí na nossa vida. Capítulo 8, então, é isso. Fala desse amor de Deus. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, espada? Cara, capítulo 8 é lindo. Diz que nada nos separa desse amor de Deus. Deus nos ama. Cara, Deus nos ama de uma maneira tão grande que nada nos separa do amor dele. Cara, e é legal isso porque às vezes a gente pode esquecer de que Deus nos ama. Quando a gente passa por uma dificuldade, uma tribulação, a gente pode pensar que a gente, cara, é o patinho feio de Deus. A gente, meu Deus. Né? A gente, quando não vem a bênção que a gente pede, a gente olha para o lado, o cara do lado ganhou a bênção, meu irmão, e eu não ganhei. Cara, o cara chegou agora, já sentou na janelinha, né? E eu, cara, estou sem bênção. A gente pode pensar isso. Ou então, quando acontece alguma coisa também, né? A gente pode achar que a gente é o cara, né? A gente é a última Coca-Cola do deserto. Quando a gente consegue alguma coisa, fala, cara, eu sou... Esquecer que é pela graça de Deus, que é pelo amor de Deus, que é derramado na nossa vida, que é derramado no nosso coração. Capítulo 9 e 11 fala sobre Israel, fala sobre o lugar de Israel na igreja. É um capítulo meio enrolado de ler, né? Final do capítulo 11 tem aquela passagem que vocês cantam aí, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória, eternamente, amém. Termina o capítulo 11 assim. Esse hino de louvor a Deus, Paulo vem falando até o capítulo 11 sobre essa graça maravilhosa de Deus, sobre essa justificação, essa santificação, essa liberdade que o Evangelho nos dá. Aí chega no capítulo 11, no finalzinho, ele diz, cara, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente, amém. E aí começa o capítulo 12. Capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Cara, dá para você chegar no capítulo 12
sem passar pelos 11 anteriores capítulos? Não dá, cara. Rogo-vos, pois, irmãos, olha, por causa disso tudo que eu falei para vocês, porque vocês eram os pecadores sem vergonha, longe de Deus, vocês iam para o inferno e mereciam o inferno, a ira de Deus, e um dia Deus se compadeceu e mandou Jesus Cristo para a cruz para morrer por vocês e derramar sobre vocês a justiça dele, libertar vocês do pecado, da ira, por causa disso tudo, e porque tudo é para ele, por ele, para ele, ele não precisava de nada disso, ele não precisava da gente. Por causa disso, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, por tudo isso que ele fez, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vivo, santo e agradável a Deus. Aí Paulo começa a dizer isso. Mas para isso, a gente tem que ser crente, irmão. Você não pode chegar no capítulo 12 se você não passou pelos outros capítulos. Você não pode chegar no capítulo 12 se Jesus um dia não fez morada no teu coração. Você não pode chegar no capítulo 12 se você não foi transformado pelo poder do Espírito Santo na tua vida. Se Deus não te fez nova criatura. E aí o capítulo 12 diz isso tudo. Olha, e não dá para fazer pela lei. Não dá para cumprir isso, porque está escrito aqui, apresentei os vossos corpos como sacrifício. Não dá para fazer isso se eu não sou nova criatura. Não dá para ser de fora para dentro. Tem que ser de dentro para fora. Deus tem que ter mudado dentro de mim alguma coisa. Tem que ter me feito de novo, tem que ter gerado Ele em mim, Cristo em mim, para que eu possa realizar isso. A lei se limita ao religioso. A graça se limita a nada. A graça é a vida. Cara, crente não mente, ou não deveria mentir, mas canta mentiras, né? Canta mentiras. Cara, se a gente vê as letras dos hinos que a gente canta e a gente não vive isso, de jeito nenhum, e na hora do louvor a gente levanta a mão, até chora às vezes, mas a gente não vive isso. O que Paulo está dizendo aqui é que isso tem que ser vida. Isso não tem que ser uma hora de one way, 2 horas de one way, mais um tempinho ali, não, isso tem que ser vida. A minha vida tem que ser de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele está fazendo uma comparação com o sacrifício lá de Israel, que eu falei para vocês do capítulo 9 ao 11, ele está falando sobre Israel. Como é que era o sacrifício de Israel? Os caras pegavam uma pomba, um cordeiro, ia lá, matava, botava lá, estava resolvido, cara. Estava resolvida a parada. Ora, meu relacionamento com Deus se resume a eu pegar uma pomba, um cordeiro, um sei lá o quê, botar no altar e falar, Senhor, domingo que vem eu volto com outro cordeiro, hein? E ir embora. Paulo está dizendo, cara, acabou isso. Agora você é nova criatura. Agora Deus habita em você. O Espírito Santo habita na tua vida. É culto 24 horas por dia. Apresentei os vossos corpos, são um sacrifício não morto, mas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Algo que Deus se agrada. Que é o quê? Ele diz que é o vosso culto racional. Paulo diz que nosso culto tem que ser racional. Racional aqui não é da ideia de razão, de pensar. Nosso culto tem que ser racional na ideia de autêntico. A ideia aqui de racional no original é autêntico. O autêntico culto não é ficar pensando em Deus, é vivendo Deus o tempo todo. Isso é um culto racional. E ele diz, em que consiste esse culto? Primeiro, entrega. Entrega. No grego significa entregar uma vez para sempre e continuamente. Olha, entrega a Deus a tua vida, entrega a Deus cada área da tua vida. Tu já entregou o teu coração todo, já entregou o teu namoro, você já entregou a tua profissão, você já entregou o teu ministério, você já entregou teus relacionamentos. O que falta entregar a Deus?
Paulo está dizendo, apresentei os vossos corpos. Por que ele não fala coração? Por que ele não fala mente? Cara, é tudo. Corpo significa tudo. Não adianta dizer que eu dei o meu coração para Jesus, mas os meus olhos, mas a minha mente, mas os meus pés, não é tudo, tudo para Deus. Amar a Deus de todo o coração, de toda a vida. Entregar a Ele. Paulo diz, rogo-vos. A palavra no grego aqui, não quero ser pedante, toda hora falando grego, mas eu acho interessante, a palavra no grego aqui é paracaléu. É a mesma palavra que é usada para o Espírito Santo, paráclito. É uma variação da palavra paráclito, que Jesus diz que enviaria o paráclito. Significa que, cara, é só pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Ação do Espírito Santo. E a gente tem que orar falando, Senhor, mais de Ti, mais do Teu Espírito, mais da Tua graça, para que eu possa me adequar àquilo que a Tua palavra recomenda que eu seja. Primeiro, entrega. Segundo, não conformidade. Não vos conformeis. Cara, é não viver como o mundo vive. Ah, já brincou de massinha? Já. Tu não vai confessar, porque tu vai falar, vou confessar. Mas, cara, aquela massinha que você pega o molde, bota ali na massinha, e o molde, quando tu tira, a massinha está do jeito que estava o molde. O mundo quer nos moldar, o mundo quer nos colocar da forma dele. O que é ser moldado pelo mundo? Cara, é aquilo que o mundo diz que é natural. O mundo diz que é natural, sabe o quê? Cara, o mundo diz que é natural que quem não cola não passa na escola. O cara tem que ser desonesto. Isso é o que o mundo diz. Mas não é o que a gente deve ser. O mundo diz que o namoro não precisa ser santo. O que é namoro? Não é namoro hoje em dia. Mas não é o que a palavra nos recomenda. Cara, não vos conformeis. O crente tem que ser um cara inconformado. Sem a forma do mundo. Sem a filosofia do mundo. Nós somos luz. A Bíblia diz que nós somos luz. E a luz é tão oposta de treva. A luz é tão oposta de treva quanto necessária a treva. Nós estamos no mundo. E nós somos tão opostos a isso, às trevas, quanto necessária a elas. O que Paulo está dizendo aqui é que existe uma responsabilidade sobre nós de iluminar esse mundo. Não de ser conformado com ele, mas a mudar ele. De ser uma luz, de ser uma referência. Olha, uma luzinha na treva, ela pode não iluminar a treva toda, mas ela faz diferença. Ela é um referencial, ela é um caminho. Se tiver tudo aqui, faltar luz, blackout geral, alguém acender um fósforo lá na esquina, é um caminho, é uma referência. A Bíblia diz que nós somos essa referência. Em terceiro lugar, transformar a nossa mente. Cara, nossa mente é campo de batalha. Tudo começa na nossa mente. Nossa mente é... Já ouviu falar que mente vazia é oficina de Satanás? Não existe mente vazia. Nossa mente sempre está cheia de alguma coisa. Sempre está cheia de alguma coisa. De que a gente enche a nossa mente? O que você tem colocado na tua mente? A porta da nossa mente, a porta do nosso cérebro, são os nossos ouvidos, o que você tem ouvido, são os nossos olhos, o que você tem visto, sobre o que você tem falado. Cara, a gente não dá para não deixar... Às vezes não dá para não deixar um passarinho pousar na nossa cabeça, né? Tu tá andando, vê um passarinho, tum! Agora, dá para não deixar ele fazer ninho. Dá para não deixar fazer ninho. O problema é que a gente brinca às vezes com algumas coisas. E o passarinho faz ninho na nossa cabeça. E domina a nossa mente. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, se a gente encher a nossa mente daquilo que é bom, perfeito e agradável,
daquilo que é de Deus, nós vamos ser transformados. Paulo diz, transformai a vossa mente. A gente é transformado através da palavra de Deus. Através dessa palavra que nos purifica, que nos transforma, que nos fortalece, que nos levanta, que nos sustenta, que nos alimenta e que nos referencia Jesus na nossa vida. Cara, Romanos. Depois disso aqui, Romanos fala um monte de coisas sobre ministério, sobre obediência à autoridade, sobre coisas. Mas tudo isso baseado naquilo que nós éramos e naquilo que nós somos agora. O que tu é? Deus realmente já mudou a tua vida de maneira completa. Você é nova criatura, você tem certeza disso. A nossa oração tem que ser, Senhor, me transforma. Se você já é transformado, se já foi transformado por Deus, Senhor, continua a boa obra que tu já iniciou na minha vida. Eu quero ser mais de ti, eu quero mais relacionamento contigo. Eu quero que a minha mente seja cheia de ti, para que a minha vida seja cheia da tua graça. E que isso faça diferença não só para mim, mas faça diferença no meu lar, na minha família, na minha igreja, na minha sociedade, que eu seja um referencial teu para a tua glória. Amém? Vamos orar? A Deus, nós louvamos o teu nome pelo que éramos e pelo que somos. Louvamos o teu nome, Senhor, pelo poder, pela tua graça que nos alcançou um dia. Louvamos o teu nome, Senhor, pelo milagre da regeneração. Louvamos o teu nome, Senhor, porque isso vem de vós, não vem de nós. Isso é dom teu, isso é tua graça, isso é o teu amor derramado, demonstrado através do Evangelho. E fomos alcançados por isso um dia, Senhor. E nós te louvamos, Senhor, porque nossas vidas hoje são diferentes, são moldadas por ti. Ajuda-nos, Senhor, a continuar nesse caminho. Ajuda-nos, Senhor, a de graça em graça, de fé em fé, sermos transformados de glória em glória na imagem do teu Filho. Em nome de Jesus choramos. Amém. Amém.